Eu me chamo Nájila Martins, seja muito bem-vindo a esse canal. A gente está em mais um vídeo da série Santidade. Queria ler com vocês hoje o Salmo 32, onde Davi vai relatar sobre o que ele sentiu enquanto ele mantinha um pecado em oculto, e quero deixar bem claro que santidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com perdão. À medida que a gente reconhece que precisa de mudança, que precisa abandonar pecado, que precisa ser obediente à palavra de Deus, Deus ele nos perdoa e nos santifica. Mas para isso é preciso haver arrependimento. Amém? O Salmo 32 ele vai dizer assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu me identifico com a parte desse versículo onde Davi diz que definhava. Em 2011, eu infelizmente cometi um adultério. Eu era junta com uma pessoa há 4 anos. E aí a nossa relação foi se desgastando. E a gente se distanciou. Ele ficou trabalhando em uma cidade e eu morando em outra. Mas a gente mantinha um relacionamento. E aí nesse distanciamento eu me envolvi com outra pessoa, né? E eu mantive isso em oculto, né? Eu não contei pra ninguém, nem para amigas próximas. E eu comecei a sentir aquela cobrança, sabe? De que eu tinha que contar. E aí, mas não o fiz. Até que eu comecei a me apaixonar por aquele rapaz. E aquele rapaz também por mim. E ele chegou pra mim e me encostou na parede. Ou você conta, eu conto. Não quero mais essa situação. Quero assumir um relacionamento com você do jeito que tá, não dá pra ficar. E aí, como eu tava gostando dele, assim eu fiz. Não contei, né? Não contei o porquê, mas contei que não queria mais, que não dava mais, etc. E terminamos. E aí, terminamos. Tinha notícia dele, de que ele estava sofrendo. E o tempo foi se passando e eu comecei a sentir aquela cobrança. Aquela tristeza, aquela culpa. Um sentimento de culpa me consumia, né? Eu chorava por nada não, né? Tinha um motivo por trás disso. Mas quem não sabia não entendia. O brilho dos meus olhos já não tinha mais. É tanto que um dia eu fui para a igreja e uma irmã, quando ela botou o olho em mim, ela disse: minha filha, há uma tristeza profunda no seu olhar. Mas eu vou orar por você nessa noite e creio que Deus vai arrancar essa tristeza. E aquela irmã orou. E não que a oração da irmã não tenha surgido efeito, mas a tristeza permaneceu, porque era necessário que eu conhecesse, reconhecesse meu pecado, era necessário que eu confessasse. E aí, quando foi um dia, me veio aquele sentimento de que eu não agi certo, e eu acredito que tudo isso era o Espírito Santo agindo, era Deus agindo. E eu liguei para ele, eu pedi perdão, eu confessei. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, algo dentro de mim mudou. Aquela tristeza sumiu, aquele peso saiu, veio o sentimento de paz, sabe? Veio o sentimento de que eu não devia mais nada. Claro que eu arquei com minhas consequências, né? Porque todo pecado ele traz consequências. E é ruim. É ruim quando a gente peca contra outra pessoa, né? E muitas vezes a gente peca, fere o outro e não se importa. E acha que é assim, né? Mas não.
Deus ele vai nos cobrar de nós, ainda que a gente não tenha consciência, porque até então eu não tinha consciência. Eu não era cristã, eu não sabia da questão do pecado, das consequências e etc. E existe algo que pode roubar o perdão que Deus tem para nos dar. E esse algo é quando a gente não reconhece a nossa culpa, né? Porque aquele sentimento de culpa muitas vezes é o Espírito Santo ali nos lembrando do que a gente fez. E quando a gente não reconhece o nosso erro, não se arrepende, não muda a nossa conduta, aquilo ali vai trazer consequências ainda maiores. E o salmista ele vai nos dizer como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Ele não está se referindo aqui a pessoas perfeitas, ele está se referindo a eu e você. Pessoas falhas que pecam, mas que decidiram confessar os seus pecados e foram perdoados. E eu falei no outro vídeo que muitas vezes quando Deus ele nos pede algo sobre abandonar pecado, sobre deixar algumas condutas, é justamente porque ele sabe da consequência do pecado. Viver em santidade não é algo fácil, mas é algo necessário. E isso vai trazer vida, né, para nós, vida em abundância. À medida que a gente decide caminhar em obediência à palavra do Senhor, à medida que a gente decide obedecer, né, a palavra de Deus, caminhar em santidade, isso traz cura para a nossa alma, né? É necessário a gente reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa culpa e abraçar a graça. Abraçar a Deus e entender que Deus ele nos perdoa, que Ele nos ama, que Ele sabe que somos falhos, mas quando a gente se dispõe a andar em obediência à Sua palavra, Deus ele nos santifica. O problema não é o pecado que a gente cometeu, mas o orgulho de não reconhecer a graça de Deus, né? E eu louvo a Deus porque naquele tempo eu entendi que eu cometi um erro contra outra pessoa. Eu entendi que eu precisava pedir perdão, né? Eu pedi perdão, eu abracei a graça de Deus e entendi que aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não devo fazer com os outros. E isso é viver em santidade, né? Abandonar a velha vida, abandonar os velhos hábitos, entender que o pecado, ele esconder o pecado, ele vai trazer sofrimento físico e espiritual para a nossa vida. E quando a gente confessa, o Senhor traz graça, restauração e proteção, né? O pecado, ele traz confusão, mas confissão desfaz a confusão. E Davi ele vai continuar dizendo assim: o meu corpo definhava de gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste o meu pecado. É muito importante a gente saber que o primeiro passo é confessar o nosso pecado a Deus. Reconhecer que erramos, que falhamos, mas também pedir perdão, né? Pedir perdão a outra pessoa. E talvez você possa pensar assim, Nájila, mas se eu confessar o meu pecado, se eu for pedir perdão a outra pessoa, se eu tiver que confessar, eu posso perder tanta coisa. E uma coisa que eu entendi naquele tempo é que a coisa mais importante que eu não podia perder era a salvação. E eu conheço pessoas que por anos esconderam algum pecado por medo do que podiam perder, até chegar ao ponto de achar que a melhor solução era tirar a própria vida. E que graças a Deus, Deus levantou alguém, né? E ele usou aquela pessoa. Tem um caso de uma colega minha que ela fez um empréstimo com a agiota.
E aí se tornou uma bola de neve e começou a sofrer ameaças. E aí ela tinha medo de falar para o marido e o marido terminar o casamento. E aí ela decidiu que ia fazer o pior, né? Terminar com a vida dela. E aí alguém usado por Deus foi, né? E orou e Deus mostrou. E aí essa pessoa confessou para o marido e hoje, pela glória de Deus, eles têm um casamento restaurado. Então, quando a gente peca, mantém em oculto, a gente está dando legalidade para o inimigo operar na nossa vida. Por isso a importância de se viver em santidade, porque o pecado ele cobra um preço muito alto. E o preço que muitas vezes ele vai cobrar de nós é a nossa vida e até a vida de outros. E eu creio que Deus ele me direcionou a falar sobre santidade, porque por muitas vezes eu tinha vergonha de confessar algumas coisas, sabe, de reconhecer, mas é necessário. É necessário porque quando a gente faz isso, Deus age. E não tenha medo, sabe, de reconhecer os seus erros, confessar os seus pecados, se achegar a Deus e, se for preciso, se retratar com quem você causou algum prejuízo. Amém? Eu queria que você meditasse nesse salmo e eu vou fazer só a leitura dele completa para que você veja como Deus agiu na vida de Davi. Como é feliz aquele que tem sua transgressão perdoada e os seus pecados apagados. Deus ele não só perdoa, ele apaga. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoar-te a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preserva da angústia e me cercará de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlado com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Eu percebo aqui que muitas vezes a gente acha que é perfeito porque está servindo a Cristo. A gente não é perfeito, a gente é cheio de falhas, mas a gente tem um Deus que está disposto a nos perdoar. Infelizmente, em muitas igrejas, alguns cristãos, alguns crentes agem como se eles não pecassem mais, como se eles não errassem mais. Muitas vezes não conseguem reconhecer suas falhas. Eu vejo que Davi sendo vulnerável, sabe? Reconhecendo, Davi era um rei, Davi era um líder, Davi era uma referência. Imagina como deve ter sido difícil para Davi confessar esse pecado, reconhecer que era falho. Não, e não é algo fácil reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados. Agora imagina para um rei, alguém que liderava uma nação. Então isso fica claro para nós que eu e você não estamos isentos de cair, de falhar ou de pecar. O que a gente não pode é permanecer no erro,
mas se levantar, reconhecer, se arrepender e mudar a nossa conduta. Porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Deus está dizendo aqui para Davi, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com rédeas e freios. Caso contrário, não obedecem, né? Aí ele vai dizer, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então, os ímpios, aqueles que não lembram de Deus, que cometem impiedade, eles passam por muitas aflições, mas nós não, nós temos um Deus que a gente pode reclamar, confessar os nossos pecados e Ele nos perdoa. O último versículo diz assim, alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então veja aqui que retidão de coração não se trata de perfeição, mas se trata de muitas vezes errar, reconhecer que errou, se arrepender e mudar a nossa conduta. Isso nos torna reto de coração. Amém? Que você possa refletir sobre isso, que você possa confessar os seus pecados a Deus e, se for o caso, se retratar com quem você prejudicou de alguma maneira. Amém? Fica na paz.